Olá e boas-vindas a mais uma de nossas análises detalhadas. Hoje a gente vai pegar uma montanha de dados complexos e estatísticas globais e transformar tudo isso em um conhecimento super claro sobre o câncer de mama. Com base em informações de gigantes como a Organização Mundial da Saúde, o nosso objetivo aqui é jogar luz sobre um tema que, literal e diretamente, afeta milhões de vidas todos os anos. Então, vamos lá! Para todo mundo ficar na mesma página, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a escala global da doença. Depois, biologia e fatores de risco. Na sequência, como reconhecer os sinais, seguido de rastreamento e detecção precoce. E, por fim, os tratamentos e o manejo moderno. Ponto número 1, a escala global e o verdadeiro impacto mundial do câncer de mama. Para começar, pensa nesse número da Organização Mundial da Saúde, 2,3 milhões. Foi exatamente essa a quantidade de diagnósticos no mundo todo documentada só no ano de 2022. É um volume absurdo de gente. É algo que captura nossa atenção na hora, né? Mostra o quão incrivelmente comum essa condição realmente é. Mas tem um detalhe por trás desses números que choca bastante, que é a desigualdade global. Para colocar em perspectiva, em países com um índice de desenvolvimento humano muito alto, 1 em cada 12 mulheres recebe o diagnóstico, e 1 em 71 acaba não resistindo. Agora o contraste é enorme nos países com um IDH baixo. Lá, o diagnóstico acontece em menos pessoas, 1 em cada 27, só que a taxa de mortalidade dispara para 1 em cada 48. Ou seja, o nível de acesso a recursos de saúde muda completamente as chances de sobrevivência das pessoas. O que nos leva ao nosso segundo tópico, a biologia e os fatores de risco. Afinal, o que realmente impulsiona a doença? E aqui tem um dado que costuma pegar muita gente de surpresa. 80%. Isso mesmo, cerca de 80% de todos os cânceres de mama se desenvolvem em pessoas que não têm absolutamente nenhum fator de risco anterior. O único fator presente é ser do sexo feminino e ter mais de 40 anos. Só 20% dos casos estão ligados àqueles riscos mais conhecidos. É um baita alerta de que o radar de atenção precisa estar ligado para todo mundo. E é fundamental desmistificar uma coisa. Essa não é uma doença exclusiva das mulheres. Embora o público feminino seja amplamente o mais afetado, entre 0,5% e 1% de todos os diagnósticos no globo acontecem em homens. Então, todo mundo precisa ficar atento. Com tudo isso em mente, a grande pergunta que fica martelando é: quem de fato corre mais risco de desenvolver a doença? Se a gente cruzar os dados da OMS com as sociedades médicas, dá para dividir os riscos em duas categorias bem fáceis de entender. A primeira categoria traz os chamados riscos não modificáveis. Basicamente, é a biologia e o histórico que a gente não tem como mudar. O avanço da idade e o sexo feminino estão no topo dessa lista. A genética também pesa muito, principalmente quando existem mutações naqueles genes ligados ao câncer, como o BRCA1 e o BRCA2. Além disso, o histórico familiar e o próprio ciclo reprodutivo, tipo menstruar muito cedo ou entrar na menopausa muito tarde, completam esse quadro. Mas o pulo do gato mesmo é focar no que dá para controlar, os riscos modificáveis. A obesidade, por exemplo, tem um impacto gigantesco, especialmente na pós-menopausa. O consumo exagerado de álcool e o uso contínuo de terapia de reposição hormonal também são sinal vermelho. E fatores como ter o primeiro filho depois dos 30 anos ou não amamentar são considerados agravantes. Entender isso é super empoderador, porque mostra que dá para gerenciar ativamente parte da própria saúde. Tópico 3. Vamos falar sobre como reconhecer os sinais e os sintomas iniciais que merecem nossa atenção. O corpo humano quase sempre dá pistas. O sintoma clássico, claro, é aquele nódulo que geralmente não dói ou um endurecimento da região. Mas também é super importante ficar de olho em qualquer mudança que não faça sentido no tamanho ou no formato das mamas. Às vezes a pele fica diferente, meio avermelhada ou com furo, sabe? Fica com aquele aspecto de casca de laranja mesmo. E por fim, qualquer mudança na aparência dos mamilos ou vazamento de fluidos anormais, principalmente com sangue, é motivo para procurar ajuda médica na mesma hora. E é justamente por causa desses sintomas que o autoexame vira um aliado incrível. E o melhor, ele pode ser feito em 6 passos bem simples. A coisa toda começa de frente para o espelho. Primeiro com os braços relaxados para baixo, depois com as mãos atrás da cabeça e em seguida firmes na cintura. A parte tátil entra no banho, já que a pele com sabonete facilita o exame manual. Depois é só repetir o toque deitada na cama e finalizar dando aquela checada cuidadosa nos mamilos. Transformar esse roteirinho em um hábito mensal é, sem dúvida, assumir as rédeas do próprio cuidado. Chegamos ao ponto 4. O rastreamento e a detecção precoce. O verdadeiro poder de agir antes que o problema cresça.
E para entender como chegamos ao cuidado que temos hoje, vale dar um salto no tempo. A virada de chave mundial começou no final dos anos 60, com os primeiros testes de mamografia. Desde então, a ciência só evoluiu, criando diretrizes de saúde super rigorosas em vários países. Aí, lá em 2021, a OMS botou o pé no acelerador e lançou a Iniciativa Global contra o Câncer de Mama, traçando uma meta extremamente ambiciosa para 2040, evitar 2,5 milhões de mortes no mundo inteiro. Mas, na prática de hoje, como funciona esse rastreamento preventivo? Bom, a estratégia muda bastante de acordo com a faixa etária. Ali entre os 20 e os 40 anos, o foco é o exame clínico no consultório, geralmente todo ano, muitas vezes acompanhado por um ultrassom. Agora, quando a pessoa passa dos 40, o jogo muda. A recomendação passa a ser a mamografia anual, idealmente com suporte do ultrassom, para garantir o máximo de precisão em todas as frentes. Finalmente, vamos para a parte 5 do nosso mergulho, o tratamento e o manejo com as intervenções médicas modernas. Quando um diagnóstico é confirmado, uma palavra médica que frequentemente entra em cena é a mastectomia. Em termos simples, é o procedimento cirúrgico para remover todo o tecido da mama. A equipe médica recomenda esse caminho quando os tumores são mais invasivos e uma cirurgia menor, tipo aquela que remove apenas o nódulo, a chamada lumpectomia, não daria conta do recado. Pode parecer assustador, mas é um passo absolutamente vital e muito seguro para resguardar a vida da paciente. Só que a medicina não parou na cirurgia, não. A ciência celular chegou num patamar extraordinário com a terapia biológica-alvo. Imagina que os medicamentos hoje em dia, como o trastuzumab, funcionam como caçadores superinteligentes dentro do organismo. Eles são desenhados para atacar única e exclusivamente as células malignas que possuem excesso de certas moléculas, sem sair destruindo as células saudáveis ao redor. É um combate de precisão química gigantesca. E claro, para fechar o cerco contra a doença, a gente fala hoje de um cuidado que é 100% integral. É um arsenal pesado. A radioterapia entra para eliminar qualquer resquício invisível, enquanto a quimioterapia garante que o problema não se espalhe. Se o tumor for movido a hormônios, entram as terapias endócrinas para bloquear esse combustível. E tem uma coisa muito inovadora ganhando espaço, que é a pré-habilitação. É basicamente preparar o corpo com exercícios, dieta e apoio psicológico antes mesmo dos tratamentos agressivos começarem. Fica tudo conectado para criar a maior blindagem possível. E no fim das contas, todo esse conhecimento fenomenal só tem valor quando sai da tela e vira ação real, né? A reflexão final que fica pra gente é: como nós podemos pegar todas essas informações e transformar em hábitos nas nossas próprias rotinas? Como espalhar isso para a comunidade ao redor para garantir que a detecção precoce salve mais e mais pessoas? Conscientização e ação andam de mãos dadas. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje e a gente se vê na próxima.